sejam bem-vindas para mais uma live, para mais uma aula gratuita aqui no nosso encontro, nossa semana de aquecimento, bolos fit lucrativos. Deixa eu abrir minha aguinha aqui. Bem-vindas, olá, bem-vindas, sejam bem-vindas para nossa aula. Chegamos. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas. Gente, bem-vindos para mais uma aula aqui no nosso cafezinho da tarde, nosso intervalinho da tarde, com receita boa, fit, saudável e muito conteúdo interessante para vocês aprenderem a faturar de 2 a 5 mil por mês com bolos fit e lucrativos. Sejam bem-vindas! Para quem ainda não me conhece, sou Thalita Hackman, sou chefe confeiteira especialista em bolos fit low carb. E é isso que eu venho ensinar para vocês por aqui. E hoje a gente vai conversar sobre os 3 motivos maravilhosos para você repensar aí sobre os seus medos e inseguranças para começar a faturar de verdade com um negócio muito lucrativo que é dos bolos fit. Então sejam bem-vindas, vem comigo, vou dar aquele tempinho para o pessoal chegar para o Instagram e o YouTube avisar o pessoal que a gente está aqui no ao vivo. Quem fez a lição de casa da nossa aula de quinta-feira, hein? Quem fez a lição de casa do nosso muffin de iogurte? Me conta aqui. Quem estava na nossa aula de quinta? Coloca um hashtag eu para saber se vocês estão acompanhando tudinho por aqui e se essa semana de aquecimento para o nosso workshop que acontece dia 18, nosso workshop 100% gratuito, no dia 18 de agosto, bolos fit lucrativos. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, como vocês começam a faturar com um negócio super lucrativo com bolos fits, quais os produtos, os melhores produtos para vocês começarem. Vou dar todas as dicas de como começar, tanto da parte empreendedora como da parte prática também. Então, a gente vai ter receita nesse workshop, vai ter passo a passo, do início até o final, até as embalagens, até a maneira de você enviar para o teu cliente esses bolos maravilhosos e lindos, qual o produto que mais vende, que é o melhor e o mais indicado para você começar. E também a gente vai falar da parte empreendedora, de como você segue esse passo a passo aí sem erro, para encurtar o caminho de vocês. A gente passa aqui a nossa experiência de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já aprendeu e o que a gente ainda vive no dia a dia mesmo de uma confeiteira fit, né? Olha aí, ó, tem gente que já comprou os ingredientes, só não fiz ainda, não deixa isso aí parado não. Vamos lá, vamos fazer esse muffin que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá, gente? Galera, deixa eu explicar um pouquinho aqui por que eu trouxe, hoje eu trouxe mais um muffin pra vocês, tá? Por quê? Porque são receitas simples, mas que eu quero que vocês entendam que receita simples não quer dizer receitas ruins ou simples que não tem valor, tá? Então são receitas muito deliciosas. Aliás, o muffin é um bolo caseiro, né? Ele é um bolinho caseirinho e muito vendido, tá, gente? Porque ele cabe no lanchinho, é diferente de cupcake, tá? O muffin, ele é um bolinho simples, normalmente muito saboroso, sua massa tem que ser perfeita mesmo, e os recheios normalmente são coisas que a gente coloca dentro das massas, tá? Eu comecei nas redes sociais ensinando a fazer muffin, tanto é que o primeiro workshop que eu trouxe no Instagram, no YouTube, foi o workshop de muffins afetivos, que eu passei para os alunos que estavam assistindo desde o muffin tradicional afetivo até os muffins na época, eu chamava de mais leve, e até hoje pra mim eu ainda entendo como mais leve, né? Que são os fit, na verdade, mais leve, né? Sempre alguma coisa a menos do que os tradicionais que nos agregam em saúde e valor nutricional. E foi como eu comecei mesmo, tá? Com os muffins. Então, eu amo muffin, o muffin eu
faço para as minhas filhas quase que todos os dias e os seus amiguinhos amam também. Então é um nicho muito grande aí, falando em bolos caseiros, para vocês iniciarem também. É muito difícil você errar uma massa do muffin, porque ela é rápida, prática. Não precisa nem de liquidificador, porque o muffin a gente não bate demais. Bem pelo contrário, a gente tem que bater muito pouquinho para ele estar bem certinho, tá? Prof, o sabor da tâmara é muito doce ou é colocado açúcar para venda? Da tâmara? Eu não entendi o contexto que entraria essa pergunta, mas eu vou tentar falar sobre as tâmaras, tá? As tâmaras são muito doces mesmo, tá? Falando sobre low carb, as tâmaras não entrariam num bolo caseiro low carb. Falando sobre funcional, ela tem um valor nutricional muito bacana e é muito legal colocar as tâmaras para você tirar realmente o açúcar e os adoçantes, tá? Eu tenho um bolo que é fantástico, super fofinho, você tem que encontrar um equilíbrio ali da massa, porque quando a gente coloca frutas batidas dentro da massa, acaba pesando muito essa massa. Então, quando a gente coloca a fruta, para tirar o açúcar, a gente precisa, né, trazer um equilíbrio aí para essa massa não ficar muito pesada e acabar solando ou acabar ficando aquele bolo baixinho, que não tem textura de bolo, na verdade, né, tem textura de algum doce com frutas. Então, eu tenho um maravilhoso que eu vendo normalmente para crianças, mas os adultos são apaixonados também, que é o meu bolo de tâmara, que ele não vai adoçante e vai, se eu não me engano, 10 ou 5 gramas de açúcar de coco na receita, que na verdade é só para dar um up aí na estrutura da massa, tá? Então foi o que eu falei, preciso de alguns ajustes. Mas a tâmara, ela é ótima para adoçar bolos e se eu estiver falando apenas para crianças com menos de 2 anos, e não colocaria açúcar nenhum, tá? E fica perfeito mesmo, ela é extremamente doce. Compra aí a tâmara sem açúcar e prova ela, que ela é muito doce. E aí, claro, eu sempre junto ou uma uva branca, uma uva passa branca ou uma ameixa para incrementar, né? E eu sempre falo, né? A gente tem que formar mix, em todos os momentos a gente tem que formar mix, né? Para fazer com que tudo se complete, né? Um complete o outro. Então, nessas questões também tem que colocar um mix. Se você colocar tâmara, você pode fazer um mix aí de outras frutas para agregar, né, esse sabor, ou você trazer um açúcar de coco, um açúcar de maçã, um açúcar mascavo, para trazer uma estrutura aí para sua massa, tá? Não sei se era essa a sua pergunta, mas se não for, pode colocar aqui de novo, que eu tento responder de novo, tá bom? Certo, gente? Agora me contem, antes da gente começar a receita, qual é a inimiga número 1 de vocês, para vocês começarem, né, o medo. Qual é o medo de vocês? É o medo de não vender? É o medo da vergonha, é o medo de ser julgada, é o medo de errar, é o medo do seu cliente não gostar do seu doce. Coloca aqui pra mim, pra entender um pouquinho se vocês também, né, têm essa questão do medo, a insegurança de começar um negócio que realmente traga lucro pra você, um negócio lucrativo na área dos bolos fit, tá? Porque, gente, a insegurança para qualquer confeiteira, isso eu digo nem só para fit, para qualquer confeiteira, é a nossa pior inimiga, né? É muito difícil a gente trabalhar com qualquer tipo de insegurança que for. Ainda mais se a gente estiver falando da insegurança dos nossos próprios produtos, né? Então, se você tiver insegurança do sabor, de textura, se o cliente vai gostar ou não vai gostar, gente, vira um estresse, uma tensão total, né? Eu vou ser bem sincera com vocês que eu tinha muito medo disso, porque eu me cobrava muito, ainda sou muito assim, né? Então eu me cobrava sempre do perfeito, né? Então nunca tava bom pra mim. E na verdade foi o tempo que foi me trazendo essa confiança. Excelente explicação. Então tá, fechou. Então, o tempo, na verdade, foi me mostrando, né, que a gente precisa realmente confiar no que a gente faz. E assim, uma das frases que eu aprendi, nem foi na confeitaria, mas que eu aprendi nas vendas, né, porque eu já empreendi em outras áreas, é a questão que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então, a gente tem que sim criar ter personalidade, né, no que a gente entrega e aos poucos criar uma maneira, um estilo próprio da gente e confiar nisso. Agora, se tiver, toda vez que você vender um bolo que você, né, um cliente seu vir buscar um bolo e você ficar com aquela insegurança, o cliente não dá o feedback, você quase morre, não dorme. Gente do céu, isso vira um estresse muito grande
para o nosso dia, né? Então, a insegurança em qualquer dos níveis aí, ela é nossa inimiga número 1. Então, baixa produtividade, a gente, né, vai tremendo já para a cozinha, tem medo de errar, nossa, se cobra demais, então isso acaba ficando um estresse muito grande. A gente tem que ir eliminando aos poucos esses nossos medos, né? Então, seja com a insegurança de vender, seja com a insegurança dos seus produtos, a insegurança do que os outros vão falar, galera, do julgamento, né? A insegurança de dar preço, a insegurança de cobrar. Vou ser sincera aqui mais uma vez para vocês, eu ainda tenho isso, porque como eu trabalho com muito amor, com muita paixão, com tudo que eu faço, a minha vontade era distribuir bolos para todo mundo, sabe? Porque eu gosto muito, assim, gosto muito de ver as pessoas comendo, se deliciando, gostando dos meus doces. E isso tudo eu falo que é a mente empreendedora. Aos poucos a gente tem que entender que não é assim. A gente pode trabalhar com amor, mas a gente tem que valorizar a nossa hora, o nosso dia, os nossos estudos, os nossos investimentos, com cursos, com especializações, com insumos, com tudo, né? O nosso tempo é muito valioso. Então, eu acredito que é mais do que tudo, é o nosso tempo, né? A vida tá aí passando e a gente precisa aprender a valorizar tudo isso, e aí a insegurança às vezes vai acabando. A gente vai aprendendo a dar o preço, vai aprendendo a colocar valor, né, em tudo que a gente faz, e aí acaba tudo fazendo muito sentido pra gente, que eu ligo esse fato aos nossos propósitos, né? A gente tem propósito de ajudar, a gente tem propósito de levar saúde para todo mundo, mas a gente também tem que ter o nosso propósito, que é o nosso propósito pessoal, né? Então, aí a gente vai aprendendo a dar valor, principalmente aos minutinhos da nossa vida e principalmente do nosso trabalho, a nossa dedicação, né? Então, aí tudo vem a questão das inseguranças, né? E aí deixa que o povo fala, né, povo? Se estão falando de você, né? Até postei esses dias, estão falando de você porque você tá na frente. Então deixa eu falar, se você tá bem, se você tá, né, onde você sempre sonhou, tá conseguindo passo a passo, conquistando, esquece, né? E como a gente conversou ontem, não espera apoio de todo mundo que tá do seu lado, porque na verdade todos os resultados dependem só de você, não depende do apoio dos outros. Então é a tua motivação pessoal que vai resultar no lugar onde você está hoje, né? Então, bota a fé, bota a meta aí, faz, pratica, que com certeza a insegurança aos poucos também vai acabar, tá? Aliás, os vídeos estão incríveis, né, gente? Olha só, já que surgiu a brecha aqui do Will, gente, dia 18 vocês vão ter um trechinho aí do que tá chegando, tá? Tem um material incrível, sensacional, feito com muito carinho, muito amor de todo mundo que está envolvido nesse projeto, que é o nosso novo, né, curso Bolos Fit Lucrativo. Então, tá fantástico mesmo, detalhe por detalhe, tá sendo com muito carinho feito, né, como eu falo para todo mundo que hoje está do meu lado, né, eu quero ser quem eu sou, não quero estar em outro lugar, a não ser esse lugar aqui que me fez chegar, né, e conquistar tudo isso. Então tá sendo com muito amor, muito carinho, cada detalhezinho. Aguarde que vem muita coisa boa, já tem muita coisa aí, muitos lances nesse nosso feed do que tá chegando, mas com certeza vocês vão sentir em cada minutinho o cuidado e o carinho que está sendo finalizado agora, né, esse novo projeto. Certo? Galerinha, então voltando aqui ao nosso assunto, que a gente estava falando sobre insegurança, coloquem aqui comigo, agora que eu dei um resumo do que, né, o que significa, né, a insegurança, né, que falei de vender, insegurança dos produtos, do que os outros vão falar, de dar o preço, né? Tem alguém aí que trava por algum medo, insegurança de vir aqui, né? Insegurança de mandar uma mensagem no WhatsApp. Gente, tem tanta coisa, né? Já vou pré-aquecer o meu forno aqui. Então, tudo isso, enquanto vocês escrevem aqui pra mim, qual o seu medo, tudo isso que eu tô falando, na verdade, ele fala mais sobre a gente, né? Sobre o que a gente tá pensando nas nossas dificuldades, né? Nos nossos medos, e não
o que os outros estão vendo, o que a gente acha, né, o que os outros estão vendo, mas é tudo voltado, na verdade, uma questão pessoal nossa, né? Então, foi o que eu disse, é com o tempo e com o caminho certo, passo a passo certo, né? Indo um por vez, sem tentar pular etapas, que a gente vai fortalecendo e vai perdendo essas inseguranças, tá? Gente, até o Will aqui me conhece há bastante tempo, mais de 10 anos. Eu sou uma pessoa muito tímida mesmo, e eu vou falar uma coisa pra vocês, que tem pessoas hoje que me veem aqui nas redes sociais que não conheciam, na verdade, a Thalita, né? Que eu sempre dei cursos na minha área, eu dava treinamentos, treinamento físico, eu dava aulas, tudo, mas eu nunca gostei de foto, eu não gosto de incomodar as pessoas, eu não gosto de mandar mensagem, eu até hoje tenho dificuldade de atender telefone, eu prefiro estar mandando mensagem. Vir falar aqui, nossa, gente, primeira vez que, meu Deus, eu tava suando, tremendo, e quando tudo isso, né, como eu falei pra vocês, quando tudo isso tem um motivo, porquê, né, acaba, né, a gente tem um motivo muito mais forte, né, a gente tem uma estrela guia lá na frente, que é o nosso foco, que é a nossa meta, então a gente tem que encontrar esse caminho, porque a gente vai passando, né, por cima desses desafios. Então tem gente que não acredita que sou eu, não sabe o que aconteceu, se é outra pessoa que tá aqui, que são pessoas que me conhecem lá de trás. Eu, como criança mesmo, gente, eu não falava com ninguém, eu só conseguia ser eu, Thalita, mesmo quando eu estava dentro de uma quadra de esporte ou quando eu estava na cozinha, eram os meus 2 momentos de realização. Ou quando eu estava jogando, que sempre foi uma das minhas paixões, ou quando eu estava na cozinha, né, que era meu hobby desde pequena. Então, já tenho minhas receitas anotadinhas desde pequena, né, eu fazia sempre um bolinho no meio da tarde para esperar meus pais chegarem do trabalho. Final de semana eu vivia folheando revistas e revistas, aquelas revistas, sabe, de doces, de bolos, eu sempre amei muito fazer bolo. E eu passava esse final de semana inteirinho fazendo bolo, até mesmo porque eu tinha vergonha de ir numa festinha, eu tinha vergonha de me encontrar com uns amigos, se tivesse alguém diferente. Então, nossa, olha, muito tímida mesmo, né? Mas como eu falei pra vocês, hoje o meu maior propósito é vir aqui e poder compartilhar tudo isso com vocês. Por quê? Porque um dia eu consegui enxergar o quanto eu podia contribuir, né? O quanto eu podia vir aqui somar na vida de cada uma que tá aqui, que eram com as minhas receitas. Eu tinha tanta receita e quando eu entendi que nunca ia faltar isso pra mim, porque se eu conseguisse ensinar, e a melhor forma, né, da gente estar aprendendo e aperfeiçoando é praticando, ensinando, praticando. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava disso, que eu precisava compartilhar, que eu precisava doar tudo isso, eu falei pra mim mesmo, nunca mais vai me faltar receitas, porque a minha mente vai estar sempre ativa com o propósito de estar ajudando as pessoas. Então, um segundo motivo, um segundo momento da minha vida dentro das redes sociais foi quando eu compartilhei nas redes sociais que eu gostaria de saber quais eram as memórias afetivas, as lembranças afetivas de quem estava ali, né, escutando, que eu ia pegar, selecionar algumas receitas daquela e transformar em receitas saudáveis, né? Então, ninguém sabia, né? Naquela época, quem era a Thalita, se eu cozinhava, se eu era chefe, o que eu fazia, na verdade, era muito voltada para o bem-estar físico, não era tão focado na confeitaria. E eu fiz isso, eu vim e disse, eu quero contribuir porque eu faço isso para mim, eu faço isso para minha família, eu vou mostrar que é fácil fazer, eu vou mostrar que é possível você voltar a comer um bolo saboroso, um bolo muito gostoso, que te remete às memórias afetivas, as lembranças afetivas e numa versão mais saudável. Eu selecionei, eu acho que foram 10 receitas, e aí eu mandei só para aquela pessoa que me mandou, né, a receitinha, falou, eu pesquisei, eu mandei dadinho de, olha só, vou puxar lá de trás, dadinho de brigadeiro que eu nem conhecia, eu fui pesquisar, consegui fazer uma versão sem, eu não me lembro agora se era sem açúcar que a pessoa pediu ou sem lácteos, não lembro, mas eu fiz dadinho de brigadeiro, eu fiz cuca de banana, eu fiz bolo de nata, eu fiz pavê de amendoim, esse pavê de amendoim me deu um trabalhão, mas eu fiz, o que mais eu fiz? Eu fiz uma torta, aquelas tortas de bolacha, uma torta de chocolate, que era uma torta de bolacha.
e fui compartilhando com as pessoas. Tinha umas amigas minhas que moravam aqui perto, que eu enviei, né? Fiz a receita, peguei a receita, imprimi e enviei para as minhas amigas aqui de perto. E tudo isso foi alimentando e foi me dando segurança, né? Até eu entender que não era o cabelo, não era a maquiagem, não era a roupa, não era nada disso que eu precisava vir mostrar, porque eu queria uma meta, né? Um foco mais na frente. Então, a gente tem que pensar nisso para a gente conseguir resgatar a nossa segurança, né? Para conquistar, né? Chegar no lugar que a gente deseja. Pronto, já contei história? Já contei história? Agora vamos aos motivos reais. Eu vou conversar um pouquinho aqui com você sobre as receitas e aí a gente vai falar sobre os 3 motivos mais maravilhosos do mundo que vocês vão abandonar a insegurança e realmente vão começar a pensar num negócio lucrativo com bolos fit, tá, gente? Hoje a gente vai fazer um muffin de laranja. Essa receita, ela é diferentona, ela fica numa textura diferente. Essa receita eu ensinei lá no meu workshop, o primeiro workshop de muffins. Ensinei numa versão fat, eu digo, uma versão tradicional. Fátima, meu sonho é saber substituir os ingredientes. Fátima, vem cá que eu te dou toda a tranquilidade aí pra fazer isso, tá? Eu faço de uma forma muito tranquila, eu sempre falo, se não esperem na primeira tentativa que vocês vão acertar, mas é muito simples quando você entende, né, o comportamento, não é nem a função, é o comportamento mesmo de cada ingrediente dentro da sua receita, tá? Gente, eu ainda tô com tosse, faz quase um mês, eu acho. Mas vamos lá. Voltando ao muffin, esse muffin eu fiz lá naquele workshop, numa versão tradicional, e aí trouxe uma versão fit funcional, né? E ele não tem essa textura super fofinha, super levinha, mas ele tem uma textura bem diferente, que eu amo ele. Ele é muito saboroso, ele é muito cheiroso, e eu quis trazer hoje aqui pra vocês, até porque é um conteúdo, né, do nosso clube, então depois essa receita vai lá pros alunos também. E ela é muito simples de fazer, e ainda vocês podem estar fazendo com suco de limão, com suco de laranja, com suco de maracujá, que fica delicioso, tá? Experimentem essa textura também, tá? É uma textura mais sequinha, mas ela é deliciosa e, gente, ela pode se transformar aí num bolo fatia, pode se transformar num mini caseirinho, tá? Como eu falei na aula anterior, as receitas dos muffins até pode alguns bolos transformar em alguns bolos, mas normalmente eles não têm estrutura para fazer bolos grandes, assim, ó, tá? Mas a gente consegue fazer mini caseirinhos. Ai, gente, desculpa. Conseguimos fazer mini caseirinhos tranquilamente, tá? E os muffins. Então fica bem gostoso, tá? Vamos começar, gente? Já botei meu fone aqui pra esquentar. Gente, peraí. Senhor. Agora acho que deu. Aqui, galera, é muito simples, tá? É um método direto. Vocês sabiam que para fazer bolo a gente não tem que entender só de receita, que a gente tem que entender de métodos de preparo, a gente tem que entender de ingredientes, a gente tem que entender de estrutura, a gente tem que saber fazer substituições, a gente tem que entender muito bem de forno. Então, esse método é um método direto, tá? Temos o método direto e o método direto de liquidificador. Esse aqui é o método direto, para mim é o método mais simples para fazer muffin. O muffin a gente não bate muito, tá? A textura do muffin é justamente essa. Ele não é um bolinho super mega hiper fofinho, ele é um bolinho estruturado, menorzinho, então a gente não bate muito ele para não acabar solando, né? Esse bolinho, a gente simplesmente incorpora todos os ingredientes e forno, então é muito simples, tá? Sobre os métodos de preparo, tudo isso vai estar super explicadinho dentro do nosso curso que tá chegando por aí, tá? Então a gente tem e tudo, gente, eu explico e eu
montei, né, esse método só falando sobre receitas saudáveis. Então, método de preparo de liquidificador, né, o porquê, como funciona com as farinhas sem glúten, como ele funciona com as farinhas low carb, como a gente tem, quais são os cuidados que a gente tem que prestar atenção, como a gente dilui, né, os adoçantes, como a gente consegue transformar esse mix de adoçante em um mix de açúcar, né, o método espumoso, o método cremoso, que são outros métodos de preparo, que tipo de massas a gente utiliza esses métodos de preparo. Então, né, eu não posso fazer um método espumoso com óleo de coco, óleo de girassol, por exemplo. Então, tudo isso tá muito bem explicado lá no curso, e sempre falando sobre as receitas fit funcionais, que são os mix sem glúten, e as nossas receitas low carb, tá? Então, todas as receitas que a gente tem na versão fit funcional, a gente tem também na versão low carb, tá? Tudo isso muito explicadinho lá pra vocês, certo? Eu vou começar aqui com os líquidos, tá, gente? Nessa receita do nosso muffin de laranja, tá? Então, eu tô aqui com o suco de laranja. Deixa eu pegar só uma. Com o suco de laranja, eu vou colocar aqui agora os ovos. Só misturar mesmo, tá? Já falo as quantidades pra vocês, tá, gente? Ai, ai. Então, foram 2 ovos. E 180 gramas de suco de laranja, tá? Caso você decida fazer com o suco de limão esse muffin, você vai colocar metade do suco de limão e a outra metade ou de um leite vegetal ou do próprio suco de laranja, porque só o suco de limão vai ficar bem ácido, tá? E aí fica enjoativo, não fica legal pro seu bolo, não, tá? Então, se for substituir por suco de limão, você vai utilizar metade dessa quantidade de 180 gramas de suco de limão e a outra metade, então 90 de suco de limão, e a outra metade, outro 90 pode ser leite de coco, pode ser um leite vegetal, tá? Para equilibrar esses sabores. Vou colocar também o óleo, 90 gramas de óleo, pode ser óleo de coco, estado líquido, tá, gente? Se você botar óleo de coco aqui sólido, vai dar uma bagunça só e não vai funcionar, certo? Por que eu tô nessa tigelinha? Tô doida. Não sei por que eu fiz nessa aqui. Vamos transferir pra cá. Nem sei por que eu puxei nessa aqui. Agora sim. E vou entrar com os açúcares ou mix de polióis. Então, sempre no nosso método direto, né? Sempre vai os líquidos com os mix de adoçante ou o açúcar, tá? O açúcar ou o mix de adoçante, ele sempre entra com os ingredientes líquidos, tá? Então, aqui no caso foi 120 gramas, tá, gente? Pode ser açúcar demerara, se você for para uma linha funcional, pode ser um mix de adoçante, pode ser o xilitol, pode ser o eritritol também. Gente, um detalhe muito importante, eu só utilizo eritritol nas minhas receitas. Então, quem quer aí amenizar os efeitos colaterais, né, os efeitos gástricos, na verdade, do xilitol, já tá tendo muita intolerância aí ao xilitol, porque por causa do aumento do consumo dos doces com os polióis, dos doces sem açúcar, tem muita gente que tá começando a ter restrição, né, ao xilitol. Todas as minhas receitas são um mix de eritritol, não temos xilitol dentro do nosso curso. Eu, nas minhas receitas, como eu sou intolerante ao xilitol, eu só utilizo eritritol aqui também, tá? Na minha confeitaria também, eu só utilizo o eritritol. E aí vocês vão aprender, né, sobre os adoçantes, né? Que a gente, dentro de uma receita, a gente sempre precisa, em maior quantidade, os adoçantes de estrutura, que vão realmente substituir o açúcar em questão de funções dentro da massa, né? Porque o açúcar está ali, então o açúcar não está só por adoçar, né? Ele traz estrutura, ele traz uma umidade para as nossas massas de bolo. E a estévia, que é um adoçante de poder dulçor, que aí sim entra, né, para adoçar as nossas massas, tá?
E aí tem alguns segredinhos dentro dos nossos mix que a gente aprende também, tá? Então, coloquei aqui, galera, os líquidos, 2 ovos, 120 gramas de açúcar ou mix de polióis, pode ser nas mesmas quantidades. Porém, se você utilizar o eritritol, vai colocar ainda, né? Vai diminuir 20%, mais ou menos, reduzir 20%, 100 gramas, vamos lá. Vou botar 100 gramas de eritritol e vai botar de 3 a 5 gramas da stevia. E pode fazer a mesma coisa pro xilitol que vai funcionar, tá, gente? Vai mudar um pouquinho só a doçura, mas vai funcionar em questão de estrutura de massa, vai funcionar, tá? Certo? Agora eu venho com a farinha de arroz, que é 190 gramas da farinha de arroz. E agora, gente, eu misturo tudo aqui só para incorporar mesmo, tá? E 30 gramas do polvilho. Farinha de arroz traz a estrutura da nossa massa, o polvilho doce traz maciez e fofura. E aí eu venho com a farinha de linhaça, uma quantidade grande, é essa textura que deixa nosso muffin bem diferentão, tá? São 50 gramas de farinha de linhaça. E aqui tem uma coisa bem importante para vocês. A farinha de linhaça tem que ser uma farinha novinha. Prove, pega ali, prova, vê se ela amarga. Se ela estiver amargando, não utiliza que ela vai amargar o seu bolo. Então, não é a farinha de linhaça que amarga. Na verdade, é porque ela oxidou aí no seu armário que ela tá amargando, tá? Então, a farinha de linhaça dourada sempre, nunca use a marrom. A marrom, ela é extremamente amarga e mais fibrosa, até a casca mais dura. Sempre a farinha de linhaça dourada e prova ela antes de colocar no seu bolo, né? Pra não desperdiçar essa massa, tá bom? Então, são 50 gramas da farinha de linhaça. E aqui eu só vou incorporar tudo isso como foi mesmo. As massas sem glúten, com mix de farinha sem glúten, normalmente elas são mais líquidas, tá? Porque a gente precisa desse líquido para deixar essa massa fofinha e numa textura legal. Porque como a gente está utilizando farinhas secas, a farinha de arroz ela é extremamente seca. A gente precisa de mais líquidos para não deixar essa massa esfarelando, né? Essa massa extremamente seca. Então, ela sempre vai ser mais líquida. E comparado ainda com as massas low carb, as massas low carb são bem densas, né? Então, é bem diferente os métodos de preparo, como a gente tem que prosseguir para cada tipo de bolo que a gente está fazendo, tá? E aqui eu coloquei o fermento, que são 10 gramas de fermento e uma pitadinha de sal, tá, gente? Pitadinha de sal é o realçador aí do doce do seu muffin, tá? Então, ó, que massa linda já. Eu, no caso, não vou colocar goma xantana, mas é uma opção se você achar que ela fica muito esfarelando, você pode estar colocando no máximo 2 gramas de goma xantana, tá? Tá aqui, ó. Massa lindona, tá? Deixa eu colocar aqui meu muffin. Eu vou fazer 50 gramas. Eu vou fazer já aqui, e aí o restante da massa eu faço os muffins. Essa forminha, gente, tem 15 centímetros de diâmetro no total aqui, tá? 15 centímetros de diâmetro, certo? Agora, o que restar eu coloco aqui. Você pode usar o papelzinho para colocar aqui no fundo da forminha, o de cupcake mesmo, que é o de muffin também. Eu faço direto na forminha e unto com óleo de coco em spray, tá?
Ele dá de 10 a 12 muffins grande, tá, gente? Tamanho de cupcake, na verdade. Essa é a receita. Olha, acho que dá pra fazer mais um. Fazer os dois formatos. Isso não vai ficar tão grande aqui. Vai ficar mais baixinho, mas tá valendo. Mais baixinho. Então vamos lá, nem sujei a espátula, não sujei só o fouet. 180 graus. Vou botar esse aqui junto. Os muffins, normalmente, entre 17 e 20 minutos, tá? Os mini caseirinhos, eles ficam 23, 27 minutos. Depende da forminha que você tem e depende o forno que você tá utilizando, tá? Certo, gente? Vamos falar um pouquinho agora, eu vou falar um pouquinho sobre o mix de adoçante, até para ajudar vocês aí a fazer as substituições, tá? O mix, né? O que é o mix? Eu vou falar especificamente de adoçante, mas vocês precisam entender o que é um mix, né? O mix são vários ingredientes que juntos eles formam uma estrutura, né? Eles formam uma receita perfeita, vamos dizer assim. Então, o mix de adoçante o quê? Pensando no açúcar tradicional, o nosso mix de adoçante tem que ser um conjunto de adoçantes que tragam todas as funções do açúcar. Isso é um mix de adoçante perfeito. Então, quando a gente fala em mix, precisa ser mais de 2, né, ingredientes. Então, sempre quando você faz uma substituição, você tem que pensar num mix completo. A gente tem um mix de farinha, a gente tem um mix de adoçante, a gente tem um mix que é a receita, que são um mix de ingredientes que fazem a receita perfeita. Então, a gente sempre tem que pensar nesses fatores, né? Dividir a receita para a gente encontrar a estrutura, né? O final ali da receita perfeita, né? Estrutura, sabor, textura e tudo isso. Então, dos adoçantes, para a gente substituir o açúcar, no caso, o açúcar tradicional, o que o açúcar faz dentro da massa? Ele traz a estrutura do bolo, então ele não só adoça, ele traz a estrutura para o nosso bolo. A estrutura é o quê, gente? É o bolo crescer e ficar ali, né? Firme. Não ficar aquele bolo molenga ou aquele bolo que não se sustenta, né? Então, isso é a estrutura do bolo. Então, a gente precisa do açúcar para isso. Ele dá essa estrutura, ele traz, junto com os outros ingredientes, ele auxilia na estrutura da nossa massa. Ele também traz o doce, né? O adocicado para nossa massa. E aí, a gente vai pensar em vários tipos de sabores doces, né? Então, a gente falou aqui de tâmaras, a gente pode adoçar com tâmaras, vai trazer o gostinho da tâmara, e a característica da tâmara. Falar de açúcar tradicional, ele tem o doce, né? Não tem gosto de nada, tem um sabor doce apenas, né? Por isso que em excesso fica até enjoativo, né? Vamos trazer açúcar mascavo, ele traz um sabor mais intenso, ele também tem a característica de deixar uma massa muito mais úmida e, claro, a cor dele, né? Também interfere na massa. Um açúcar de coco também, o açúcar de coco ele também deixa muito mais úmido, mas ele traz um aspecto mais de gordura para dentro da massa. Então, tudo isso tem que ser pensado para montar um mix, né? Então, vamos lá, voltando de novo, né, as funções do açúcar na massa. E o açúcar, ele traz umidade também para a massa. Então, essa umidade é o principal fator quando a gente faz a substituição por outro mix. Porque os adoçantes, por si, eles deixam a massa extremamente seca. Eles ressecam a massa.
e o açúcar ele traz umidade, né? Então a gente tem que saber encontrar um equilíbrio desse nosso mix para equivaler a todas as funções do açúcar. Então eu vou trazer um adoçante que traga estrutura, que no caso é eritritol, xilitol, né? Quando a gente fala de low carb, vão trazer estrutura. O poder dulçor dele é menor do que o açúcar, então eu tenho que encontrar algum adoçante que traga esse doce mais acentuado, mas não pese na estrutura. Então a gente entra com os adoçantes de poder dulçor. Estévia, por exemplo. Então eu não posso colocar 200 gramas de estévia no meu bolo, porque o bolo não vai ter estrutura, não é adoçante de estrutura e vai ficar intragável, não vai dar para comer, né? A estévia adoça muito mais do que o açúcar. Então isso tudo a gente tem que entender para as substituições ficarem mais claras e mais fáceis, né? Então a gente tem o ingrediente que seca a massa, porém ele dá estrutura, um adoçante que dá o sabor doce, porém não traz estrutura, e em excesso ele acaba amargando, né? E também solando o nosso bolo. E aí me falta a umidade, né? Então a umidade, hoje a gente não tem um adoçante que consiga completar esse mix, trazendo umidade que o açúcar nos traz. Então a gente vai procurar esse ingrediente no restante dos nossos outros mix. Que aí no caso a gente tem que pensar no que a gente está elaborando, né? Então numa receita sem glúten, eu consigo colocar mais gordura, porque as farinhas são mais secas, né? Então eu consigo colocar gordura, um leite, para trazer essa umidade que está faltando, uma fruta, alguma coisa nesse sentido. Nas massas low carb eu já não consigo fazer isso. Por quê? Porque as farinhas são gordurosas. Então se eu colocar o equivalente de gordura para trazer umidade para minha massa, vai ficar uma massa extremamente pesada, com risco de solar de novo e muito gosto de gordura. Então isso, né, é o que a gente tem que pensar no contexto geral para formar os nossos mix. Então o que seria um mix, né? Mix é um conjunto de ingredientes que entre eles formam um mix de ingredientes perfeito para determinada função que a gente quer. Nesse caso, a gente falou sobre o mix de adoçantes, né? Qual é a função do mix de adoçante dentro da nossa receita. Certo, gente? Consegui colocar aqui mais ou menos o que é um mix para vocês, e aí eu entro mais uma vez na questão. Vocês precisam entender a função de cada ingrediente dentro da receita. Não é conhecer a fundo quimicamente cada ingrediente, isso deixa que a gente estuda. Mas entender o que acontece ali na massa. Isso você faz estudando, tendo um conteúdo que te oriente para isso, né? E a prática também, né? A prática e a observação contam muito, né? De você entender o que está acontecendo ali na massa de você, certo? Entendido o que é mix? A gente volta a falar aí sobre mix de farinhas em um outro momento, tá? Gente, tá aqui a minha massa de muffin no forno, eu quero mostrar ele prontinho para vocês. Vou olhar aqui a temperatura está certa. E enquanto ele tá aqui no forno, a gente vai falar sobre os 3 motivos, né, que vão te destravar aí, né, as suas inseguranças para começar um negócio lucrativo com bolos fits, né? E o primeiro deles, e o que mais comentam, né, aqui, e que vocês precisam entender, é que vocês não precisam, na urgência, sabe? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Vocês não precisam começar pensando em vender 30 bolos, 500 bolos, porque isso não vai acontecer e só vai gerar uma expectativa muito grande para vocês, tá? Então comece com expectativas menores, né? Expectativas que caibam no seu dia a dia e nos teus projetos, né? Expectativas que vocês acreditam e confiam 100% que você é capaz daquilo ali. Ah, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como assim? Não tô conseguindo entender. Em primeiro lugar, invistam no que realmente é importante. Invista no que realmente vai fazer sentido e vai fazer com que você perca, né, a insegurança e vai fazer com que você evolua, né? Então, não vai sair comprando
500 mil formas comprando um forno de 3, 4 mil reais, sabe? Fazer as coisas sem entender do processo, dar o passo maior do que as pernas, né? Mais ou menos nesse sentido. Então comece com calma, comece com o que você tem. Ontem a gente conversou sobre isso também, né? De começar com o que vocês têm em casa, né? Que vai auxiliar muito nesse processo, certo? Gente, eu tava no YouTube aqui e caiu meu negócio aqui. Peraí, gente, 2 segundos, tá? Que eu quero voltar no YouTube aqui. 2 segundos. Não deu. Voltei, mas não deu. E aí, gente, o segundo motivo para você acabar com a insegurança é vocês investirem em conhecimento, investirem num passo a passo, investirem no que tem à disposição de vocês, tá? Para vocês terem confiança, estar num lugar, né, que te apoie e que você consiga dar um passo de cada vez, tá? E acreditar muito no processo, né? Então, entender, não adianta a gente querer ter tudo ao mesmo tempo e não saber nem por onde começar ou não saber o próximo passo, né? Já ir pulando etapas. Então, isso traz muita insegurança no dia a dia, né? Faz uma coisa num dia, no outro dia faz outra coisa e no final das contas você tem um monte de produtos e não sabe vender, não sabe oferecer e acaba desperdiçando tudo aquilo e desmotiva demais, né? Desmotiva todo esse processo aí de vocês e aí acaba que a gente dá um passo para trás e não um passo para frente, né? Nesse caminho. Tô agoniada hoje aqui limpando. E o nosso terceiro motivo para acabar com a insegurança de vocês na cozinha, testem, experimentem e vendem e testem e experimentem. Só assim vocês vão ter confiança do que vocês estão fazendo, vocês vão ter confiança no produto que vocês estão fazendo. Tenham produtos de qualidade também, que vai auxiliar em todos esses momentos, né? Para vocês estarem entregando um produto de qualidade. É muito melhor vocês venderem menos produtos, mas com qualidade sempre, do que vocês venderem um monte de coisa sem qualidade, na verdade, sem margem de lucro, se a gente pensar nessa questão, né? Que aí a gente se mata trabalhando, são aquelas que viram madrugadas, né, limpando cozinha e isso vai aos poucos, vai desanimando. Isso não quer dizer que a gente não vai se esforçar, né, a gente não é bem por aí também. A gente vai se esforçar, a gente vai doar muito o nosso tempo, mas com tranquilidade, né, e entendendo o processo, né, eu sempre tô falando isso hoje, né, entendam o processo, entendam o passo a passo de tudo isso, tá? E aí uma dica bônus para vocês, né? Se a insegurança de vocês são as vendas principalmente, ou o que os outros vão falar, a gente tem que botar a cara a tapa mesmo, tá? E porque ninguém vai saber que você tá vendendo se você não comunicar que tá vendendo. Ninguém tem obrigação de saber que você está vendendo porque você postou uma foto no Instagram e a pessoa adivinhou que você tá vendendo. Pode acontecer algumas coisas? Podem, né? Lá no meu início... aconteceu isso várias vezes. Eu postava o bolo e a pessoa, faz, né? Tá, faz encomenda, faz. E na época eu nem estava. Para algumas alunas minhas também aconteceu isso, tá? De acabar postando que estava fazendo um curso ou fazendo
um bolinho saudável, e acabava que uma outra pessoa, faz pra mim, eu te pago, quanto custa? E acaba vendendo, mas não esperem que vai ser para todo mundo assim, também não espere que é assim que você vai fazer um negócio lucrativo, né? Você tem que mostrar ali que realmente você está vendendo, qual o tipo de produto que você está vendendo, que é um produto de qualidade, né? As pessoas precisam de facilidade hoje. Então, se você não estiver ativa, não estiver presente, nem teu vizinho do lado tem a obrigação de saber que você está vendendo. Então, não adianta, né, querer, você sabe, às vezes a gente acha que a pessoa, mas como? Tu não viu, né? Não é assim, não, a gente tem que deixar muito claro. E hoje as pessoas querem muita facilidade, então, quanto mais claro estiver, né, no WhatsApp ou nas suas redes sociais, ou, né, algum grupo de amigos, ou um grupo de mães, é muito bom você colocar num grupo de mães, mas estou fazendo isso por encomenda, tal dia, é tanto valor. Quanto mais específico, menos chance você dá para a pessoa te encher de pergunta ou desistir da compra. Então, a pessoa quer facilidade, olhou ali, puxa, bem que eu estava precisando, nossa, tanto, ela já faz a conta, quantos precisam, já te manda uma mensagem e pronto. Então, assim, ser muito específico. Ninguém tem obrigação de saber o que você está vendendo, ninguém tem obrigação de saber o que você está fazendo. Então, não acredite, né, que isso vai acontecer dessa forma. E aí é a questão de vir e comunicar mesmo, né? Tem um dia fixo, se você vende pelo WhatsApp, tem um dia fixo, toda segunda-feira ou toda terça-feira, você mandar mensagem para essas pessoas para saber, né, sempre reforçar. Vou fazer a produção, né? Tem bolinho. Então, muitas vezes, até hoje, gente, eu tenho muita coisa que eu trago para vocês que eu trabalho em mim também. Não é fácil, né? Também. Fazer tudo isso. A gente está sempre, né, trabalhando para melhorar todos os dias, né? A Fátima colocou o grupo de condomínio, o grupo de igreja. Nossa, é incrível. Se vocês têm esses grupos, gente, é muito bom. E assim, bolo saudável, gente, é uma bênção na vida das pessoas. Então, as pessoas estão precisando disso. Tem só alguém esperando você começar. É bem essa a questão. É um carinho que você está fazendo, mas não deixa de cobrar. Mesmo assim, é um carinho, é uma atenção, é um cuidado com as pessoas que você está fazendo. Porque é muito difícil de encontrar. As pessoas de idade estão precisando muito, né? Tem muita gente doente e não é porque quer ficar doente, é porque falta informação, porque falta um produto, porque não sabe onde encontrar, porque não sabe onde comprar. E aí, é o que eu falo, eles não vão deixar de comer. Pode até diminuir, mas não vão deixar de comer, né? Esse final de semana a gente foi num café, no shopping, e aí eu comentei com meu marido, eu disse, nossa, não tem uma sequer opção, em meio a 40 opções de doces e salgados, não tinha uma opção, nem se for diet, não precisava nem, né, low carb ou sem açúcar, mas não tinha nenhum diet, com aqueles adoçantes que a gente não gosta muito, mas nem essa opção tinha. E tem uma população gigante de idosos com diabetes. E aí tinha um monte de idoso naquele café e eu comentei, dá uma olhada. Eu tenho certeza que pelo menos, da quantidade de idosos que tem aqui, eu acredito que pelo menos uns 10 tem diabetes ou está pré-diabético. Mas ninguém estava sem comer um docinho. Então, mas é só hoje. Só que quem tem diabetes sabe que o só hoje pode causar um problema muito maior. Ou até quem é pré-diabético, né? Sabe que o só hoje vai causar um problema muito maior. E aí já pensou, você dá esse suporte para essa pessoa, ela vai pagar com muito gosto, sabe? Porque é um produto feito com carinho, é um produto feito com atenção. Como eu falei já muitas vezes, o bolo ele é afetivo, ele abraça, ele acolhe qualquer momento. Você pode comer ele geladinho, você pode comer, dá uma esquentadinha, fica delicioso, fica aquele vaporzinho. Então é muito, muito, muito bem-vindo em qualquer momento, sabe? Então... não tenha medo, não tenha insegurança disso, que o momento é agora, é um produto muito bem aceito e as pessoas só precisam saber o que você está fazendo. E aí é o que eu falei nas aulas anteriores, né? Tenha um produto, comece com ele, faça um teste, experimente, dê para alguém, não para o marido ou, né, para a melhor amiga. Eles não vão falar se tá bom ou se tá ruim, né? Eles vão querer te agradar. Dá para alguma outra pessoa aí que você sabe que vai falar a verdade ou não vai falar nada e você já tem um feedback também, né? Mas teste, experimente
e teste de novo para você ter segurança no processo de como você está fazendo, para você não ficar na noia aí, né? Todos os dias, meu Deus, não falou nada, o cliente não retornou, então tudo isso é uma besteira, na verdade, mas que a gente passa por isso sim, porque a gente quer entregar o melhor produto, né, o melhor sabor, e acontece sim, tá? Mas você tendo receitas bacanas, um método legal e ingredientes de qualidade, você não vai mais passar por isso. Eu tenho muito ainda, gente, isso é uma briga que eu tenho comigo diariamente. Eu acredito que se eu ficar mandando mensagem pelo WhatsApp, eu vou incomodar as pessoas. E eu entendi que, na verdade, a gente está fazendo um favor, porque na correria do dia a dia, muitas vezes a pessoa esquece. E aí começou a acontecer, eu tenho 2 dias de entrega, né, como eu já falei. Começou a acontecer do cliente lembrar na quarta-feira, poxa, não fiz meu pedido. Não, já tá cheio, porque a minha produção é limitada. E aí eu percebi que, na verdade, eu fazia bem para as pessoas mandando mensagem. Quem não quer naquela semana, tudo bem, não vai pegar, né? Não vai encomendar. Mas ela vai ler e vai pronto, não precisa responder, né? Uma mensagenzinha só, dentre milhões que recebe durante o dia. E quem realmente está incomodado, não quer saber do teu produto e não quer receber mensagem, gente, hoje é muito fácil, é só bloquear. Então vamos parar com essa noia que a gente incomoda as pessoas, né? Então, você tá colocando ali, né? Oi, bom dia, ótima semana para vocês. Olha, né, as delícias que tem essa semana. Nossa, tem gente que diz, caramba, é essa semana que eu vou comer direitinho. Nossa, encontrei o que eu queria. Então, ontem mesmo, num grupo de mães, fui adicionada e uma mãe pegou e disse, nossa, que bom saber disso, porque eu tenho dificuldade de encontrar. Eu gosto de consumir esses produtos e não encontro. Então, poxa, né, era de mães da escola da minha filha, só que eu sou mais quietinha, muito focada no trabalho, e acabou, então, gente, olha só, né, e a gente tem medo de mandar mensagem, às vezes até para um conhecido, para pensar, né, nossa, vou incomodar. Então, vamos parar com essa insegurança, porque a insegurança nos bloqueia de tudo e vai fazer a gente empacar aí nos nossos negócios, né, e não é legal tudo isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ai, deixa eu tirar esse aqui. Ó, esse é o teste, a massinha aqui. É a massinha que sobrou. Deixa eu pegar um muffin. Gente, aqui no palito tem um segredo pra vocês que eu vou contar só no workshop. Só no workshop eu vou contar. Eu vou ter que tirar esse aqui. Nossos muffins de laranja. Vou tirar alguns. Vou deixar o nosso bolinho lá. O cheirinho de laranja de casa de vó. Ai, gente, aqui tá chovendo. Que vontade de ir lá tirar minhas pequenas... tirar minha pequena do treino, tirar minha outra pequena da escola e chamar para tomar um cafezinho aqui comigo. Ai, ai, vamos lá, vou arrumar aqui. Deixa eu ver se eu já consigo desinformar. Galera, deixa esfriar para desinformar, tá? Eu sou metida e faço isso no ao vivo aqui com vocês. Galera, coloca aí se tem alguma coisa que tá travando vocês ainda para começar hoje mesmo. Qual é a maior dificuldade de vocês em realmente focar e começar a lucrar com essas delícias desses bolos? São as receitas, é a parte de empreender, é a insegurança em vender? Me conta aí. Gente, eu não marquei o tempo. Se marcar no tempo, foi muito rápido, né? Eu fico falando, eu perco a noção do tempo. Vocês viram que eu falei pra vocês que ela é diferente? Ela não cresce gigante assim igual o cupcake. A estrutura dela é bem diferente, mas essa massa é maravilhosa. Ela é diferentona. Eu adoro coisa diferentona. Diferentona, mas gostosa, né? Gostosa, saborosa.
só mais um segundinho ali. Olha lá, vou abrir um pra vocês aqui, pra gente ver junto. Nem abri ainda, ó. Ao vivo e sem churumelas aqui pra vocês, tá? Ó, fumaça. Macio, de verdade. E eu preciso comer, né? Olha lá. Olha lá. Isso aqui, gente, ó. Tá quebrando. É porque eu não esperei esfriar, tá? Não cortem seus bolos quente, porque isso vai fazer com que ele comece a esfarelar, tá? Isso é um segredinho. Porque a massa não descansou, os ingredientes não se uniram, os líquidos, né, não pararam de evaporar, as gorduras também não tá tudo encaixadinho ainda e a gente corta, eles se esfarelam, tá? Olha lá. Gente, bolinho de laranja tem coisa melhor? Muffin, então, ó. Ai, que delícia. E agora eu vou fazer uma sacanagem bem grande com vocês. Eu vou rechear esse muffin. Vou fazer uma sacanagem bem gigante. Deixa eu tirar esse aqui, que é o meu. Será que tem? Acho que tem para todos. Tô usando um bico, ó, gente, de confeitar para tirar o partezinha de cima aqui. Deixa eu só tirar... Aí, pertinho, deixa eu só tirar o bolinho. Não vai passar. O nosso bolinho tá aqui. Senão vai passar. Ai, que tristeza agora. Esse aqui é um curd de limão, lemon curd, se chama. E eu vou rechear com esse creme maravilhoso, que eu faço sem açúcar. Mas vocês podem estar recheando com uma geleinha de damasco. Que mais? Com o próprio brigadeiro ou sem recheio mesmo, tá, gente? Pra mim, um cafezinho da tarde, nossa, é só a massinha mesmo quentinha, tá? Eu gosto de comer o bolinho friozinho, o bolinho quentinho. Deixa eu colocar aqui. Esse curry de limão é fantástico, eu uso em muitos recheios, até recheio de bolo de festa, tá? Olha a textura e a cor desse curd de limão. Low carb. Gente, esse aqui tá há mais de 15 dias, juro pra vocês. 15? 9 dias na geladeira. Sem cristalizar, tá? Como não é pra venda, eu deixo na geladeira, tá? Senão teria que congelar. Aqui, vou fechar de novo. E aqui. E como se não bastasse. Se não bastasse para judiar de vocês.
ganache. Aqui desenformar. Esquentei demais. Essa ganache é uma ganache de laranja, tá? Chocolate branco, suco de laranja. Chocolate, esse chocolate também é um chocolate sem açúcar, tá? Gente, se eu venho ensinar isso pra vocês, imagina o que tem dentro do curso, né? Gente, não é cupcake, é muffin. O muffin, o charme dele é justamente esses detalhes minimalistas, mas que trazem muito sabor, tá? Então, se você quer fazer um cupcake, você tem que saber o tipo de massa que você tá utilizando. E aí, o cupcake, ele é recheado, mas tem aquela cobertura de festa, né? Então, o cupcake são mini bolinhos de festa mesmo. E os muffins vão pensar que são lanchinhos, né? Então, não tem nada de exagerado. Então, o limão curd eu não consigo colocar como recheio dentro da massa crua, porque o ideal dos muffins é trazer o recheio de frutas mesmo dentro da massa, tá? E massinhas com sabores de bolinho caseiro e fit. No nosso caso, fit, gostosos e deliciosos e saborosos, tá? Aqui. E aí, essa ganache vai secar, ela vai ficar mais branquinha, tá? Então, não exagerem quando a gente fala de muffins, tá? Então, aqui dá pra botar uma raspinha de laranja, que fica lindo. Deixa eu desenformar o meu bolinho, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pra finalizar com chave de ouro com vocês, né? Não vou pouca coisa aqui não, hoje é dia de receita. E a gente vai fazer tudo lindo. Então, olha lá, ó. Nosso bolinho caseiro. Vou botar aqui no centro. Os nossos muffins. E aí, vou colocar essa ganache. Eu vou dar um acabamento. Uma raspinha de limão, tá? Como eu não tenho mais a laranja, vou dar um acabamento com a raspinha de limão. Olha lá, gente, que lindo! Vou erguer aqui, ó. Vou cortar um agora no meinho pra vocês verem, né? Lindos! Minhas queridas que fazem o print. Ei! Vou cortar um, vocês estão enxergando aí? Pra eu cortar um pra vocês. Vou botar no pratinho. E vou cortar um pra vocês. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos
cortar junto. Então, olha lá. Um muffin simples, clássico, tradicional, um bolinho de laranja lindo, transformado nesse evento aqui para vocês. E aí eu pergunto, depois de tudo isso que a gente aprendeu hoje, que a gente conversou, se você realmente domina uma receita, se você realmente domina a técnica, se você realmente confia no que você faz, nas suas receitas, onde vai ter insegurança para chegar nos teus propósitos. Não tem como. A gente pode ter insegurança no que a gente está começando, no que ainda é muito novo, mas testando, experimentando, testando e inovando, com certeza vocês vão ficar muito confiantes também para ter aí, vender muitos bolinhos saudáveis, tá, gente? Ó. Lindo, né? Óbvio, não tem como Thalita não terminar essa live comendo essa delícia. Vamos lá. Gente do céu. Como eu falei pra vocês, essa massa ela tem uma textura diferente. Ela não é extremamente fofinha, que a farinha de linhaça e a farinha de arroz traz uma textura diferente. Mas com esse curd, o curd entrou na massa inteira. Doce azedinho, gente do céu. Aí deixou a massa bem úmida, olha lá. Vocês conseguem ver? Gente, eu fiz junto com vocês esse bolinho. Saiu do forno agora, tá? Senhor. Galera. Malévola. Gente, eu faço isso pra vocês sentirem aí na casa de vocês o gostinho. Todas as sensações que tá tendo aqui na minha boca. Por isso que eu faço isso, galera. Amanhã a gente volta às 16 horas, a gente tem mais um encontro. Lembrando que as inscrições do nosso workshop, dia 18, workshop gratuito, bolos lucrativos, bolos fit e lucrativos, já estão abertas. Então, clica lá, terminando essa live, clica lá no link da bio, vem pro grupo, é muito importante a presença de vocês no dia 18, é muito importante a presença de vocês dentro do grupo, para receberem todas as mensagens, para receberem o material de apoio. Gente, um material de apoio punk, muito top, que eu tô fazendo, organizando para vocês com muito carinho. Eu vou dar nesse workshop o passo a passo para vocês iniciarem, os melhores produtos para começar, o melhor formato de venda para vocês começarem. Vou passar a receita, vou passar a cobertura para vocês, terminando o workshop, vocês terem duas decisões: de continuar o caminho e seguir em frente com o método Bolos Fit Lucrativo, ou fechar o workshop, botar a mão na massa e realmente faturar com esses bolos, tá? Então vem dia 18, workshop gratuito, link já está lá na bio para você se inscrever, então corre e vem, tá, gente? É conteúdo de muito valor. Quem já participou de workshop meu sabe que é uma entrega muito, muito, muito de alma mesmo. Não consigo me doar aí para entregar para vocês o que a gente precisa realmente saber para funcionar, né? Então não adianta meias palavras, né? A única diferença é que lá dentro do curso a gente tem uma ordem, uma sequência para vocês conseguirem seguir, né? Não se perder e continuar no processo de sucesso, né? E aqui nas redes sociais a gente acaba trazendo temas aleatórios, mas é conteúdo de muito valor mesmo, é uma entrega de muito amor, tá? Então, eu espero vocês amanhã às 16 e espero vocês também nos nossos grupos da inscrição do workshop, tá bom? Vou agora deixar esse pedacinho mini para terminar de comer com o meu cafezinho do café da tarde, porque eu tenho muito trabalho ainda para o conteúdo, material de apoio de vocês do workshop e também finalizando o nosso
Curso que tá sensacional, Bolos Fit Lucrativo 2.0. Gente, beijo, obrigada, tá? Ó, fiquem aqui, ó. Se tivesse aquelas vinhetas de terminar o programa de Ana Maria, aí filma de perto. Tchau, até amanhã. Boa noite, Ibiza. Tchau. Ai, encostei na minha blusa.